Quando viajamos em uma estrada, vemos na lateral da pista placas que dão as posições que nós nos encontramos na estrada. Quando esta marcação, em quilômetros normalmente, aumenta no decorrer do tempo, dizemos que esse movimento é progressivo, porque a velocidade vai ser positiva. Caso contrário, nós vamos ver decrescendo as posições no decorrer do tempo, dizemos que o movimento é retrógrado. Para conhecermos a posição ou tempo, utilizamos a função horária dos espaços, ou a função horária das posições para o movimento uniforme, que a nossa funçãozinha vai ser x é igual a x0 mais v vezes t, onde x é a posição atual, ou seja, a que se pretende conhecer, x0 é a posição aonde se iniciou o movimento e v é a velocidade que não muda, a velocidade uniforme. E o t é o tempo que é onde eu quero saber a posição. Por exemplo, na função x é igual a 10 menos 5t, isso no sistema internacional, temos que a posição inicial é 10 metros e que a velocidade é menos 5 metros por segundo. Sendo, portanto, esse sinal da velocidade vai significar que o movimento é retrógrado. X igual a 10 menos 5t no sistema internacional é uma maneira de representar o movimento e, como é uma função de primeiro grau, podemos representar isso através do eixo conhecido por nós, o eixo XY, como é o caso do diagrama horário das posições. Então, nós vamos ter o eixo X e o eixo Y, aonde no eixo X nós vamos representar os tempos e no eixo Y nós vamos representar as posições. No eixo tempo, nós vamos variar, relembrando, na origem ali, no ponto de encontro dos eixos x e y, vai começar a contar o tempo zero. Obviamente, não há necessidade, não há sentido a gente considerar o lado negativo, ou seja, da esquerda. Vamos apenas considerar o lado positivo. Lembrando que, aonde inicia-se o gráfico, nós vamos ter a posição inicial. E esta inclinação do gráfico vai dar especificamente a nossa velocidade. Através do gráfico, a gente pode determinar essa velocidade, que essa velocidade vai ser dado através da tangente do ângulo formado por essa inclinação, que vai ser a variação de espaço pela variação do tempo. Que a variação do espaço pela variação do tempo, como a gente viu, é a velocidade. Então, para nós montarmos a formulazinha, ou seja, a função horária das posições, nós vamos calcular esta velocidade e vamos olhar aonde começa o gráfico. Ou seja, tendo o valor do início do gráfico e esse valor da velocidade, podemos montar a função x igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Um outro diagrama bastante importante para nós, o estudo de física, no caso da cinemática escalar, é o diagrama horário da velocidade escalar. Esse diagrama também é bastante simples. Vamos ter os dois eixos cartesianos, no eixo X os tempos, continuamos, só que agora nós vamos mudar o eixo Y, que o eixo Y vai ser dado pela velocidade. No caso do nosso movimento uniforme, nós temos que a velocidade não muda. Portanto, nós vamos ter uma função que em matemática a gente chama de função constante. Ou seja, ele vai ser caracterizado por uma reta que vai ficar paralela ao eixo dos tempos. Se a velocidade for positiva, vai ficar acima do eixo dos tempos. Se a velocidade for negativa, ficaremos abaixo do eixo dos tempos. Novamente relembrando, não há sentido de falar tempos negativos, ou seja, o nosso gráfico somente vai aparecer a partir de zero para a direita. No movimento uniforme, o deslocamento escalar ocorrido no intervalo de tempo é numericamente igual à área compreendida entre a reta, que está representando a velocidade, e o eixo dos tempos. Ou seja, nós precisamos calcular esta área. Esta área, no caso do movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, caso especial, nós vamos ter que vai ser um retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo mesmo? Nós calculamos a base vezes a altura. Ou seja, base vezes altura vai dar o deslocamento que este
veículo deu no intervalo de tempo que para nós interessarmos. Outro diagrama bastante importante para nós é o diagrama horário da aceleração escalar. Esse diagrama é interessante pelo seguinte fato: como a velocidade não muda, ou seja, a velocidade permanece o mesmo valor, nós vamos ter que a aceleração também vai ter que ser constante, ou seja, vai ter que ser igual a zero. E não pode assumir nenhum outro valor que não seja zero, porque senão nós vamos ter variação de velocidade. Então, o diagrama, novamente, nós vamos ter no eixo X os tempos, no eixo Y a aceleração. Ou seja, como a aceleração vai ser igual a zero, nós vamos ter sobre o eixo dos tempos o valor da aceleração, porque ela é zero. Um outro problema bastante comum em vários vestibulares é quando nós temos no movimento uniforme o encontro de dois móveis que estão com velocidades constantes. Para determinar o instante que os dois móveis se encontram, devemos igualar as posições dos móveis. Isso quando a gente já conhece a nossa função horária, ou seja, nós conhecemos, por exemplo, chamando o móvel A e o móvel B, conhecemos a posição de A, ou seja, XA igual à posição inicial mais a sua velocidade vezes o tempo, e XB igual à posição que ele tem mais a velocidade vezes o tempo. Quando nós queremos saber, nós vamos começar igualando. Como eles vão se encontrar, eles vão estar na mesma posição. Ou seja, nós podemos igualar a posição de A igual à posição de B. Quando a gente faz isso, caímos numa equaçãozinha de primeiro grau. Resolvendo esta equaçãozinha de primeiro grau, aonde a nossa incógnita vai ser especificamente o t, que é o nosso tempo. Nós vamos estar encontrando quanto tempo eles demoram para se encontrar. Depois de nós já termos esse tempo, nós podemos encontrar qual foi esta posição de encontro. Para nós encontrarmos esta posição do encontro, podemos tanto substituir na função horária das posições do A ou na função horária das posições de B. E com isso nós encontramos a sua posição. Se tiver no sistema internacional, o tempo vai estar em segundo e a posição de encontro vai estar em metro. Agora iremos fazer algumas atividades que estão exatamente na nossa apostila. Vamos verificar a atividade 1. Dois móveis de dimensões desprezíveis movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. No instante inicial, ou seja, t igual a zero, os mesmos se encontram nas posições indicadas na figura. Determine o instante em que o móvel A alcança B. Como o problema fala, as dimensões serão desprezíveis, ou seja, o tamanho dos automóveis não será considerado. Como nós vemos na figura, nós temos que o móvel A está numa posição em relação ao B atrasado 1000 metros. Então, nós vamos dizer que a posição do móvel A vale 0, enquanto a posição do móvel B vale 1000, a posição inicial, isso. A velocidade de A é de 20 metros por segundo e a de B é de 15 metros por segundo. Como ambos estão indo no mesmo sentido e na mesma direção, a velocidade de ambos será, vamos considerá-la positiva. Agora, montando as duas equações horárias, tanto para A quanto para B. A posição horária de A vai ser 0, que é a posição inicial, mais a velocidade, que é 20t. Portanto, posição horária de A, XA, é igual a 0 mais 20t, ou simplesmente 20t. No caso da posição horária de B, nós vamos ter que a posição inicial dele será 1000 metros, mais a sua velocidade, que no caso é 15 vezes t, ficando com a posição de B, XB, é igual a 1000 mais 15t. Relembrando o que a gente falou agora há pouco, para nós encontrarmos qual a posição e qual o tempo que eles vão demorar para um alcançar o outro, nós vamos fazer que a posição de A é igual à posição de B. Fazendo essa igualdade, nós vamos ter que 20t é igual a 1000 mais 15t. Relembrando aquelas regrinhas de matemática, vamos passar tudo que tem t para o primeiro membro. Vamos ficar com 20t menos 15t é igual a 1000, ou seja, 5t é igual a 1000, ou seja, o nosso tempo será
1000 dividido por 5, que dá 200 segundos. Para nós encontrarmos agora qual foi a posição que o A conseguiu alcançar o B, ou seja, que os dois estão na mesma posição, nós podemos tanto usar a função horária de posição do A ou do B. Então vamos usar a de A, que vai dar exatamente o mesmo resultado se eu pegasse a outra equação, ficando com XA igual a 20 vezes 200 segundos. Ou seja, a posição de encontro dos dois móveis será de 4.000 metros. Infelizmente, o tempo acabou. Então, por hoje é só. Dê uma revisada na sua apostila, os conteúdos teóricos e também faça os exercícios. Na nossa apostila, estão exercícios específicos dos vestibulares do Paraná. Faça e na próxima aula nós vamos estudar um outro tipo de movimento. Até lá!